Olha, o Banco do Brasil sempre foi visto como aquele porto seguro, sabe? O bancão sólido, previsível. Com certeza, uma referência de estabilidade. Pois é, e por isso, quando os resultados do ano passado vieram assim, tão abaixo do esperado, muita gente tomou um susto. Foi um choque, né? E é exatamente por isso que a gente está aqui hoje. Gosto da ideia. Vamos investigar o que de fato aconteceu para esse lucro despencar, tentar entender o que os especialistas do mercado estão enxergando lá na frente e, claro, responder a pergunta que não quer calar. O que isso significa para os dividendos em 2026? Exatamente. A ideia é juntar as peças desse quebra-cabeça e ver qual figura se forma no final. Perfeito. Vamos lá. Então vamos começar pela cena do crime, por assim dizer. Onde foi o choque? Os números são bem fortes. São gritantes. A gente estava acostumado a ver o banco entregar lucros trimestrais na casa dos 9 bilhões e meio de reais, como foi no terceiro trimestre de 2024. De repente, em 2025, esse número desaba. Desaba para 3,8 bilhões. É uma queda brutal. E junto com isso, um indicador muito importante foi para o chão. O ROI. Exatamente. Estamos falando do ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido. Que, só para deixar todo mundo na mesma página, é basicamente o termômetro da rentabilidade do banco, certo? Perfeito. É o quanto de lucro ele consegue gerar com o dinheiro dos próprios acionistas. Exato. Pense nele como a eficiência da máquina de fazer dinheiro do banco. E essa máquina, que operava com uma potência de 21%, de repente caiu para apenas 8,4%. Nossa. A magnitude não acontece por acaso, né? Ela tem uma causa muito clara e direta. E essa causa foi o aumento da inadimplência. A famosa PDD, ou Provisão para Devedores Duvidosos. O nome técnico assusta um pouco, mas o conceito é bem simples. Explica pra gente. O que aconteceu foi que o risco de calote na carteira de crédito do banco aumentou muito. Quando isso acontece, a regra contábil obriga o banco a ser prudente. Certo. Ele precisa separar uma parte do dinheiro que seria lucro e guardar numa reserva de segurança. A isso a gente chama de provisionamento. E esse é um ponto-chave, não é? Porque provisionar soa como prejuízo definitivo, mas na verdade é o banco sendo conservador. Isso. É um dinheiro que sai do balanço de lucros agora, mas que pode muito bem voltar no futuro se a situação melhorar e os clientes pagarem o que devem. Exatamente. Não é dinheiro queimado, é uma proteção. Mas, no curto prazo, o impacto no lucro é direto e muito, muito forte. E para a gente entender o tamanho dessa reserva de segurança que eles tiveram que fazer, os números da inadimplência em si são bem reveladores. Bastante. Sim, eles dão a dimensão do problema. A inadimplência geral, olhando os atrasos acima de 90 dias, pulou de 3,3% em setembro de 2024 para 4,9% um ano depois. Um salto considerável. Mas quando a gente abre esse número por setor, o cenário fica ainda mais preocupante. Fica. Porque a gente vê onde o problema se concentrou. Na carteira de pessoa física, a inadimplência bateu 6%. Já é alto. E nas pequenas e médias empresas, um número alarmante, 10%. 10%. Nossa. Ou seja, uma em cada 10 pequenas empresas com crédito no banco estava com dificuldades sérias de pagamento. E teve um setor que surpreendeu muito negativamente. O agronegócio, que sempre foi o carro-chefe do banco. Exato. A inadimplência ela saltou de 1,97% para 5,3%. É um aumento gigantesco para um setor que costuma ser muito resiliente. E tem mais um detalhe aí, né? Tem. O que as informações da própria instituição nos dizem é que não foi um problema pulverizado. Houve um agravamento em casos específicos de grandes empresas. Ah, então não foi só o pequeno devedor. Não. Quer dizer, o problema não foi só com o pequeno produtor ou o comércio da esquina. Pegou o peixe grande também. Casos de recuperação judicial de companhias maiores que tinham empréstimos volumosos. Entendi. Juntando tudo isso, o custo do crédito explodiu, chegando a quase 18 bilhões de reais só no terceiro trimestre de 2025. Foi uma tempestade perfeita. Ok, o quadro é feio, inadimplência explodindo em todos os setores, pegando de pequenos a gigantes. A primeira reação de quem ouve isso é: preciso vender minhas ações e sair correndo. É o instinto, né?
Mas aí a gente olha para o mercado e vê uma coisa curiosa. A ação, que chegou a bater perto de R$ 18 no fundo do poço, hoje já recuperou uma parte e está ali na casa dos R$ 21,86. Exato. O que o mercado está enxergando que não está tão óbvio nesses números ruins. Essa é a questão central. O mercado financeiro vive de expectativas, não do retrovisor. E a expectativa aqui tem nome e data para acontecer. É o que os analistas, como os do BTG, por exemplo, estão chamando de ponto de inflexão. Ponto de inflexão? A aposta é que o segundo trimestre de 2026 será o momento da virada. E por que essa data especificamente? O que acontece no segundo trimestre? É simples. É quando começa a vencer a primeira leva de empréstimos que o banco fez depois de apertar o cinto. Ah, depois da mudança de política. Isso. Após o susto de 2025, a diretoria mudou a política de crédito, tornou os critérios mais rigorosos, mais duros. O segundo trimestre, e mais especificamente o mês de abril de 2026, é a prova de fogo para ver se essa nova política está funcionando. Entendi. É como se o banco tivesse trocado o remédio do paciente em 2025 e em abril de 2026 saem os primeiros exames de sangue para ver se o novo tratamento está surtindo efeito? A analogia é perfeita. Se os índices de pagamento dessa nova safra de crédito forem melhores, se a inadimplência nela for menor, será o primeiro sinal concreto de que o pior ficou para trás. E aí o lucro volta a subir. A partir daí, o banco pode começar a reduzir as provisões e o lucro voltaria a crescer de forma mais consistente na segunda metade do ano. Mas com calma. É crucial ter calma. A expectativa geral ainda é de um primeiro semestre de 2026 bem pressionado. A melhora, quando vier, será gradual. E isso me leva a um ponto importante para quem investe: o timing. O mercado tem esse hábito de se antecipar. Sempre. Esperar o resultado do segundo trimestre sair bonito no jornal, para só então decidir comprar a ação, pode significar chegar atrasado na festa. Com certeza. A gente já viu esse filme antes, com o Bradesco em outro momento, por exemplo. O papel ficou um tempão de lado, desinteressante, e quando os primeiros sinais de melhora apareceram, o preço disparou antes que a maioria pudesse reagir. É a natureza do mercado. Ele precifica a fumaça, não o fogo. Por isso, a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025, que acontece agora, em 11 de fevereiro. Com a teleconferência no dia 12. Isso. Essa divulgação será acompanhada com lupa. Ninguém espera números bons, mas qualquer sinal na fala dos diretores sobre a qualidade da carteira nova já pode mexer com os preços. Certo. Então, com essa cotação atual de R$ 21,86 e a expectativa dessa virada gradual, como podemos projetar o futuro em números? Quais os cenários para o lucro de 2026? A gente pode desenhar alguns cenários para ter uma ideia. Vamos partir de um cenário pessimista, onde a recuperação é bem lenta e o banco entrega um lucro de 22 bilhões de reais em 2026. Ok, 22 bilhões. Nesse caso, estaríamos olhando para um indicador de preço-lucro, o famoso PL, de 5,7 vezes. O PL que basicamente nos diz em quantos anos o lucro da empresa pagaria o preço da ação, se tudo ficasse constante. É uma medida de quão cara ou barata uma ação. Exato. E só para a gente ter uma referência, a média histórica do setor bancário no Brasil costuma ser bem mais alta. Bem mais alta. Então, mesmo no pior cenário que a gente desenhou, os números sugerem que a ação está sendo negociada com um desconto considerável. Como se o mercado estivesse punindo demais o banco pelo problema atual. Exatamente. E num cenário mais realista, mais pé no chão, Num cenário de recuperação moderada, com um lucro de 24 bilhões de reais, esse PL já cairia para 5,2 vezes. Fica ainda mais barato. E se formos otimistas, imaginando que os sinais de melhora em abril se confirmem e o banco consiga lucrar 26 bilhões, o PL despencaria para 4,8 vezes. 4,8. Isso mostra que, se a tese da recuperação se provar correta, o potencial de valorização é bem relevante. E tem outro indicador de valuation que também chama a atenção, que é o preço sobre o valor patrimonial. Sim, o PVPA. Hoje, o banco negocia a 0,69 vezes o seu valor patrimonial. O que isso quer dizer na prática?
Para explicar de forma bem simples, o valor patrimonial por ação é quanto cada ação valeria, em tese, se a gente fosse desmontar o banco hoje, vender todos os prédios, quitar as dívidas e distribuir o que sobra para os acionistas. Certo, o valor contábil. Isso, esse valor contábil está hoje em torno de R$ 31 por ação. Ou seja, o mercado está vendendo por R$ 21,86 uma coisa que, no papel, nos livros do banco, vale 31. Exato. Existe aí uma gordura teórica de mais de 40% só para o preço da ação encontrar o seu valor contábil. É um desconto bem expressivo. É um desconto que reflete o risco e a incerteza do momento atual. O mercado está dizendo, eu pago menos porque não sei a velocidade e a força da recuperação. Faz sentido. Mas, sem dúvida, indica uma margem de segurança interessante para quem acredita na virada. Entendi o cenário de lucro e o porquê de o mercado achar que está barato. Mas no fim do dia, muito investidor de banco quer saber de uma coisa. Dividendos. E o dinheiro que pinga na minha conta. Como essa história toda afeta os dividendos? A gente pode esperar alguma coisa já nesse anúncio de fevereiro? Olha, historicamente, o banco tem o costume de anunciar proventos junto com a divulgação do balanço. Então, a expectativa é grande para que algo seja anunciado no dia 12 de fevereiro. Com pagamento em março, provavelmente. Isso, com pagamento ocorrendo provavelmente no início de março. Mas o jogo principal é olhar para o ano de 2026 como um todo. E como ficariam as projeções de dividendos para 2026, naqueles 3 cenários de lucro que você desenhou, assumindo que o banco continue com o mesmo payout? Assumindo um payout de 30%, que é uma premissa razoável, a gente pode fazer as contas. Vamos lá. No cenário pessimista, com lucro de 22 bilhões, o dividendo por ação seria de R$ 1,15. Com a cotação atual, isso daria um dividend yield, ou seja, um retorno em dividendos, de 5,3%. Ok, 5,3%. E nesse cenário, o famoso preço-teto ficaria como? Só para explicar, o preço-teto é uma ferramenta para quem investe com foco em renda, né? Exato. O preço-teto é uma conta de padeiro que o investidor faz. Ele define uma meta, por exemplo, eu quero ganhar no mínimo 8% de dividendos ao ano com essa ação. Entendi. A partir do dividendo que a gente projetou, de R$ 1,15, ele calcula o preço máximo que pode pagar na ação para garantir esse retorno. Nesse caso, o preço-teto para um yield de 8% seria de 14,40. 14,40, bem abaixo da cotação atual. Bem abaixo. Entendi. Ou seja, para o investidor que exige 8% de retorno, com base no cenário pessimista, a ação hoje estaria cara. E nos outros cenários? Se o lucro for para 24 bilhões, o dividendo sobe para R$ 1,26 por ação e o yield para 5,7%. Já melhora um pouco. Certo. Agora, no cenário otimista, com lucro de 26 bilhões, o dividendo seria de R$ 1,36 por ação. Isso levaria o yield para 6,2%. 6,2%. Nesse caso, o preço-teto para quem se contenta com um yield de 6% já se aproxima bastante da cotação atual. Ficaria em R$ 22,68. 22,68. Quase no preço de hoje. Quase lá. E só para a gente exercitar a imaginação, se a recuperação for muito mais forte e rápida que o esperado, e o banco surpreender com um lucro de 30 bilhões de reais. Aí a conversa muda de patamar. Um lucro de 30 bilhões resultaria em um dividendo de R$ 1,57 por ação. Na cotação de hoje, isso já significaria um yield projetado de 7,18%. 7,18%. Já fica bem atrativo. Fica sim. É uma ilustração perfeita de como cada bilhão a mais no lucro do banco se traduz diretamente em mais dinheiro no bolso do acionista. A recuperação do lucro é a chave de tudo. Bom, acho que conseguimos montar o quebra-cabeça. O quadro geral é que o Banco do Brasil está, sim, enfrentando um desafio real e significativo na qualidade do seu crédito. Não dá para adorar a pílula. De forma alguma. Mas, por outro lado, essa não é uma situação inédita na longa e centenária história da instituição. A chave para o investidor parece ser ter paciência para atravessar o primeiro semestre e ficar de olho vivo nos sinais de melhora que podem ou não
aparecer a partir de abril. E eu concluo reforçando que as projeções, mesmo as mais conservadoras, indicam que o valuation atual parece bastante descontado. O mercado está precificando um cenário bem negativo. Certo. Isso nos leva a crer que o debate principal não é se o banco vai se recuperar, porque é uma instituição sólida demais para não o fazer. A grande dúvida é quando e em que velocidade essa recuperação vai acontecer. O risco hoje está muito mais no tempo do que no negócio em si. Perfeito. E para deixar uma reflexão final no ar. Estamos num ano de eleições, com um cenário de crédito que ainda parece incerto, pelo menos neste primeiro semestre. Sim, um cenário complexo. Pergunta que fica é, para além dos números do próprio banco, quais fatores externos, talvez indicadores macroeconômicos de emprego, renda ou confiança do consumidor, poderiam ser os primeiros sinais de fumaça indicando que a maré da inadimplência no país está realmente virando, talvez até antes que os balanços oficiais consigam capturar e confirmar essa tendência? É algo para se pensar. Este é um resumo sobre a situação atual e as perspectivas para o Banco do Brasil no início de 2026. De acordo com nossas análises, o banco enfrentou uma queda bem expressiva de lucro em 2025. Isso foi por causa do aumento da inadimplência e agora o mercado está de olho buscando sinais de recuperação para este ano. Então vamos lá. Primeiro, a principal razão para essa performance foi a queda de mais de 60% no lucro, que saiu de 9 bilhões de reais para 3,8 bilhões. Isso aconteceu por um salto na inadimplência, sabe? Especialmente nos setores de agronegócio e de pequenas e médias empresas. Isso obrigou o banco a fazer provisões maiores para cobrir possíveis perdas. Segundo, o momento-chave para ficar de olho é o segundo trimestre de 2026. É nesse período que vencem os primeiros empréstimos feitos sob uma nova política de crédito, que é mais rigorosa. Se o desempenho desses pagamentos for positivo, pode ser o sinal de uma recuperação mais consistente na segunda metade do ano. E por último, com a ação cotada hoje em cerca de R$ 21,86, as projeções para 2026 são cautelosas. Um cenário realista aponta para um lucro de 24 bilhões de reais, o que resultaria num dividendo de aproximadamente R$ 1,26 por ação. É importante notar que o valor patrimonial da ação é de cerca de R$ 31 e um novo anúncio de proventos é esperado para 12 de fevereiro. Em resumo, o Banco do Brasil está em um momento de ajuste, com os investidores atentos aos resultados do segundo trimestre como um possível catalisador para a recuperação da empresa. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.